Nós temos, assim, na verdade, esse conteúdo ele veio para mim como algo muito importante para fazer essa live, porque na verdade as lives todas que eu fiz até então, elas foram lives que eu fui convidado, né? Que eu fui quase que entrevistado em todas elas. E nas últimas, na verdade, nos últimos 15, 16 anos, especialmente, eu recebo semanalmente pedido de ajuda, né, de orientação, muitas vezes de clientes, né? E aí é um trabalho regular, mas muitas vezes de pessoas que estão no mercado de trabalho, colegas, amigos, alunos, ex-alunos, né? Que querem bater um papo, né? Que estão em dúvida com relação à própria vida, especialmente as questões profissionais, mas muitas vezes também dúvidas com relação a questões pessoais, né? E parece que nessa pandemia acelerou, né? Raras são as semanas que eu não recebo 3, 4 contatos de pessoas que gostariam de conversar e como eu profissionalmente eu não estou atendendo mais individualmente as pessoas, eu só estou atendendo as empresas, né? E com o número de pessoas aumentado, eu não consigo assumir compromissos individuais, né? Profissional, de atender as pessoas, para cuidar da própria carreira. Então, como eu tenho recebido muitos contatos, especialmente na pandemia, eu decidi, né, fazer essa live aqui, bater um papo, porque o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas que têm lá suas dúvidas, suas angústias com relação às questões profissionais, especialmente, também com relação às questões pessoais, tem uma coisa de base, tem uma coisa que vem antes, né? E essa coisa que vem antes, muitas vezes, é entender a própria vida. Entender por que está aqui, entender por que vale a pena se esforçar, né? Porque vale a pena seguir se esforçando. Então, a gente vive anos, né? Especialmente nas 2 últimas décadas, muito desafiadores emocionalmente e com muitas oportunidades, muitas possibilidades. Então, o que acontece é que bate a dúvida, né? Que caminho que a gente segue? E se segue, né? Porque o estudo do sentido para a vida, ele se encaixa muito naquela necessidade de superar desafio. Perceba o seguinte, que a gente pensa no sentido para a própria vida quando as coisas estão difíceis. Quando tá mar de rosas, né? Céu de brigadeiro, ninguém se preocupa com o sentido da vida. Quando as pessoas estão dando risada, estão curtindo, estão se divertindo, reflete pouco sobre a própria vida, sobre o futuro, inclusive, o que vem pela frente, as dificuldades. Agora, quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas ficam ruins, aí sim um sentimento de amargura, por vezes, angústia, tristeza, aí sim vem essa necessidade. Por quê? Porque na tristeza é que a gente precisa de força para superar. Né? Para passar por aquele momento difícil. E muitas vezes o que traz a força para passar pelo momento difícil é entender que a vida é muito mais do que aquele sofrimento. Né? É entender que a vida tem coisas que de verdade nos motivam, nos mobilizam, nos empurram, nos impulsionam. Se nós não entendemos esse contexto da vida como algo maior, fica muito mais difícil. Né? É obrigado ter um sentido para a vida, é obrigado ter um propósito? Não necessariamente, mas certamente tendo um propósito para a própria vida, tendo um sentido, tendo o porquê lutar, né? Nós passamos muito mais facilmente pelas dificuldades, né? E certamente curtimos muito mais os bons momentos, que esse é um outro ponto relevante, né? Curtir os bons momentos. Então, o sentido para a vida nos ajuda em várias frentes e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Joia, Catiane, vamos lá, isso aí, você está seguindo o seu sonho, né? Só para buscar conceituar aqui essa questão do sentido, se a gente for para o dicionário e buscar lá sentido, né, e aí a gente transfere para o sentido da vida, nós vamos entender que é significado. Então, quando a gente fala de dar sentido para a própria vida, é dar um significado para a própria vida. Né? E uma vida sem significado certamente tende a ser muito mais difícil de ser vivida. Né? E aí a gente vê as pessoas que chegam a situações limites ou abandonam com uma tristeza profunda porque uma vida que parece, pelo menos naquele momento, não ter significado. Ou razão, um outro conceito que a gente vai entender, vai perceber no dicionário mesmo, para sentido é razão. Então a razão da vida, sentido da vida, razão da vida. Especialmente para os momentos mais difíceis, né? Preciso entender propósito, finalidade. Propósito, finalidade e objetivo. Qual o objetivo? Né, de estarmos aqui, porque é uma luta no mercado de trabalho, é uma luta para o ganha-pão, é uma batalha muitas vezes para se relacionar com as pessoas, e ainda no ambiente de trabalho, um desafio muito grande
para se relacionar com as pessoas dentro da nossa família, né? Então nós temos pessoas de diferentes características, pessoas que ajudam mais, outras que ajudam menos, pessoas que nos impulsionam, nos empurram para frente, outras que talvez até pelas características diferentes, nós temos a impressão de que nos seguram, né? Amigos que nós temos dificuldade, apesar do carinho, apesar do afeto, de lidar, né? Então, qual é a finalidade da vida para lidar com tudo isso, né? Para poder encarar essas dificuldades todas de maneira inteligente, de maneira eficiente, com pouco desgaste. E quando a gente fala de sentido, também fala de direção, de rumo, tá certo? Então, são coisas diferentes. Quando a gente fala do sentido da vida, no sentido do propósito, da finalidade, por que é que nós estamos aqui? O que é que nós estamos vivendo, né? E a outra coisa é rumo. Mas quando nós sabemos, entendemos um pouco melhor por que é que nós estamos aqui, aí o rumo fica mais facilitado, né? Muita gente me procura exatamente por isso, dificuldade de determinar um objetivo. Muita dificuldade. E é uma dificuldade grande, extrema, que eu quero dizer, não é que tem um objetivo previamente definido e precisa fazer alguns ajustes. Não, às vezes o objetivo está distante ou está muito nebuloso. Então, quanto mais a gente entender do nosso propósito, né? E o nosso propósito pode estar fundamentado em diferentes valores, a gente vai discutir isso na sequência. Mas quanto mais a gente tiver conhecimento sobre as nossas características e especialmente sobre o nosso propósito, nossa finalidade, o nosso sentido, mais fácil vai ser de dar um rumo para a nossa vida, tá certo? Então é esse o princípio, é essa a nossa preocupação de base aqui. Marcelo, puxa vida, eu estou te ouvindo falar, dúvida com relação ao meu futuro, dúvida o que eu vou fazer, deixar de fazer, dúvida com relação às minhas decisões, você está falando de alguma coisa que é da minha vida. E eu vou dizer, adiantando já, né, para eliminar qualquer angústia desnecessária. É da vida de todos nós, né? E se é mais jovem, e se está na meia idade, se está já na fase da velhice, vai ser assim sempre, né? Claro que com o tempo nós vamos amadurecendo e vamos buscando caminhos mais inteligentes. É isso aí, Catiane, o conhecimento liberta e não ocupa espaço, né? E não ocupa espaço. Então a gente vai falar um tanto mais disso. Reforçando, importante para a gente ter a ideia do sentido, ter a ideia do propósito, ter a ideia da razão de viver para superar as dificuldades. Então, se vocês se lembrarem de dificuldades que já passaram na vida, talvez estão passando por dificuldades importantes agora, mas outras tantas, mais iguais em dificuldade ou até mais difíceis, a superação vem em boa medida, a gente não deixar a peteca cair, vem em boa medida por conta de você lembrar de algo mais forte, né? De um embasamento superior, de algo que é mais importante para você, que vai valer a pena encarar aquele problema de frente porque tem algo na sua vida, né? Que é um guia, que te dá sentido, que te dá finalidade, objetivo, propósito, que vai valer a pena lutar. Então, esse é um ponto bastante importante. E tem um psiquiatra, morreu recentemente, foi prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial, chamado Viktor Frankl. Ele diz que muitas pessoas se desesperam quando as coisas não estão boas, exatamente por não conseguir dar um sentido para a própria vida, né? Então, olha lá, a chance de bater um desespero quando as coisas na nossa vida não andam tão bem, são muito maiores quando não temos um propósito para a própria vida, tá certo? Marcelo, mas cita exemplos de propósito, vamos falar disso já já. Mas quando nós não temos sentido, um propósito, uma base, uma finalidade na nossa cabeça mais clara, nos desesperamos. E quando estamos desesperados, o desespero é um conselheiro horroroso para a nossa mente, né? Então tende a aconselhar coisas ruins. Nós perdemos o racional, né? E vamos naquela condição emocional super desfavorável para tomar decisão. Então o ponto é, tendo sentido, a chance de se desesperar é muitíssimo menor, tá certo? E baseado, né, nessa busca pelo sentido, nós também entendemos que é próprio do ser humano, e ser humano eu estou dizendo todos nós que estamos aqui batendo esse papo, buscar o prazer, né? Buscar o prazer, buscar a alegria e fugir da dor, certo? Buscar o prazer e fugir da dor, fugir do desprazer, fugir da dificuldade, escapar dela, né? Escapar ou fugir dela, eu diria que não é uma coisa possível, inclusive. Por quê? Porque a dor vai vir.
né? Talvez alguns de nós estejamos sentindo algumas dores importantes, eu não estou falando nem de dor muscular, dor física necessariamente, mas sofrimentos emocionais, né? E fugir não vai ser necessariamente possível, né? Nem nesse momento e nem em momentos posteriores. Buscar o prazer, ok, mas fugir da dor também não é inteligente. O grande ponto é como é que a gente supera. Como é que a gente consegue enxergar essa dificuldade, esse sofrimento de uma maneira diferente à medida que ele aparece, né? E aí demanda muito esse autoconhecimento que a gente vai falar um tanto mais à frente, né? Quando nós não nos conhecemos o suficiente, temos muita dificuldade de dar sentido, de dar propósito e por conta disso de encarar as dificuldades. Então eu costumo dizer o seguinte, que tem gente que encara de frente a dificuldade. Tem gente, e aí a chance de resolver o problema é muito maior. Mas tem gente que encara de lado, né, de ombro, o problema. Então vai convivendo com ele, mas sem necessariamente fazer alguma coisa para resolver. E tem gente que lida com o problema de costas, né? O problema está lá e eu estou olhando para cá. Por alguma razão acreditando que ele vai passar, né? Que vai acabar. E é uma baita ilusão. Então, quando nós temos um sentido para a vida, nós temos essa condição melhorada de encarar o problema de frente, tá certo? Viver esses momentos de dor de uma maneira muito mais inteligente. Tem uma fala, né? O Flávio Gicovati, um psicólogo que eu gosto muito dele, né? Eu ia falar gostava porque ele faleceu também há pouco mais de 2 anos, se eu não me engano, há 2, 3 anos, e ele citando uma frase de um filósofo, que agora eu não vou me lembrar, de que a vida não tem sentido nenhum, né? Isso é a frase de um filósofo, talvez é evidente um parecer próprio, que a vida não tem sentido nenhum, mas não é proibido que cada um de nós dê o sentido que entender ser melhor, tá certo? Vamos falar do autoconhecimento, Catiane, mais à frente nós vamos falar. Oi, Priscila, nós vamos falar do autoconhecimento nesse detalhe que você tá pedindo aqui, e porque é altamente relevante, né, para esse nosso bate-papo aqui. Então, como não é proibido dar sentido, sugiro que a gente pense nisso, tá certo? Sugiro que a gente siga pensando nisso, porque é altamente importante e relevante. Agora, só para dar uma ideia de alguns sentidos, né, de pessoas diferentes, porque pessoas diferentes têm sentidos diferentes, e aí tem um ponto importante. Nós somos muito parecidos, todos nós que estamos aqui nessa live hoje, seres humanos, somos muito parecidos, mas com muita diferença também. Tá certo? E assim é para o propósito da vida. Pessoas diferentes têm propósitos diferentes na vida, sentidos diferentes na vida. O que é dar mais sentido na vida para um não é a mesma coisa para o outro. Então não tem receita de bolo. E aqui eu já adianto uma coisa para vocês. Muito cuidado com quem na internet ou fora dela tenta te dizer qual é a vida correta. Porque tem muito guru na internet, especialmente, querendo te dizer qual é a vida correta. Corra disso, desconfie disso, desconfie. Eu não estou dizendo que essas pessoas são necessariamente más, não é isso. Às vezes é uma pessoa até iludida com a ideia de que descobriu o segredo para a vida e está passando para você como se fosse uma verdade. Isso não é inteligente. Então, quando a gente perceber alguém, em qualquer que seja o lugar, querendo dizer para você qual é a vida a ser vivida, atenção. Pode ser que seja um conselho espetacular, mas pode ser que te confunda ainda mais, tá certo? Porque as pessoas têm que pensar com as suas dores, com as suas dificuldades, com as contas que você tem para pagar, tá certo? Então é muito fácil dar conselho, dizer para as pessoas qual é a vida correta, à medida que você não vive na pele dela. Bom, mas de qualquer maneira, tem algumas pessoas, isso inclusive em algumas religiões, mas em algumas filosofias e muitas pessoas, independente de uma filosofia específica ou religião, entende que uma vida com sentido é aquela vida que você evolui, que você melhora, que você se desenvolve, que você se aprimora. Olha lá. Então, para algumas pessoas, talvez alguns de nós aqui que estamos na live, entendemos isso. A vida só vai fazer sentido se a gente seguir melhorando, buscando aprimoramento. Que tipo de aprimoramento, vocês me perguntam? Qualquer que seja. Pode ser um aprimoramento da saúde, tá certo? Aprimoramento da saúde ou das práticas com relação à saúde física. Pode ser aprimoramento com relação à saúde mental. Você melhorar a saúde mental, buscar essa melhoria ativamente, tá certo? Ativamente. Você ser o protagonista. Buscar melhoria intelectual.
buscar recurso intelectual na sua área de trabalho, em qualquer que seja a área. Se você quer estudar conteúdos que te fazem bem e que você entende que vai ampliar sua condição intelectual, maravilhoso. Buscar essa evolução, pode ser melhorar um capital intelectual, um capital mental, pode ser uma evolução do ponto de vista espiritual, tá certo? Então muitas pessoas nesse caminho do desenvolvimento pessoal passam pelo aprimoramento espiritual. E aqui eu não estou falando necessariamente de uma religião ou outra, ou nem de religião, quem sabe, né? O aprimoramento espiritual vai muito além disso. E para muitas pessoas a vida faz sentido à medida que existe uma evolução, né, nessa frente, ou uma evolução com relação aos relacionamentos. Você precisa se relacionar muito mais, né? Outras pessoas, olha lá que esse ponto é importante, entendem que a vida só faz sentido quando ela presta serviço para outras pessoas, quando ela ajuda outras pessoas. Muitas pessoas têm esse valor muito fortalecido e que acaba dando sentido, propósito para a própria vida. Tem pessoas dentro da família que tem essa ação muito regular, né? De buscar ajudar, de estar sempre pronto a ajudar, de maneira ativa ou passiva por vezes, mas está pronto para ajudar. Pessoas que participam de projetos, de programas sociais, ajudando outras tantas pessoas, às vezes pessoas que estão numa situação financeira, econômica muito ruim, pessoas numa condição de penúria mesmo, muitas vezes, e você vê ONGs, organizações, muitas vezes nem com formato tão estabelecido, e pessoas individualmente ajudando outras tantas pessoas, quer seja na família, quer seja no ambiente de trabalho, e quer seja na sociedade como um todo. Pessoas que buscam uma causa para defender, né? E pode ser com relação ao feminismo, pode ser contra a homofobia, pode ser uma causa antirracista, pode ser uma defesa do meio ambiente, porque o que a gente vê nessas causas todas? No final das contas, a proteção ao ser humano. Perceba, todas essas causas, se é uma causa feminista, é em luta de proteger as mulheres, se é uma causa antirracista, é em busca de proteger especialmente negros que são profundamente discriminados. No caso da homofobia, da mesma forma. Então, e no meio ambiente, quem tem causas, né, e é ativista nesse sentido, está protegendo o planeta. Quer dizer, protegendo o planeta está protegendo quem? No final das contas, os habitantes desse planeta. Então, pessoas que se doam de um jeito que assusta às vezes. A gente se encanta se assustando, né? Como é que a pessoa pode doar a vida dela para se dedicar tanto? Mas é isso. Para ela, aquilo é que faz sentido, né? Aquilo é que dá sentido para a própria vida. Então, eu estou dizendo que um é certo e outro é errado? Nada disso. Eu estou citando alguns exemplos para você buscar se encaixar. Perfeito, Priscila. Priscila tem esse trabalho mesmo no grupo MPR, belíssimo, é isso, né? Então isso dá sentido muitas vezes para a vida, a questão do amor ao próximo, servir as pessoas por conta disso. Outras pessoas têm como sentido para a vida a ideia de obedecer ou de seguir uma orientação divina, né? E qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião pouco importa, eu acho belíssimo a pessoa encontrar alguma coisa que de verdade faça com que ela consiga superar as dificuldades da melhor forma possível. E essa fé, né, e a gente fala de uma religião ou outra específica, muitas vezes ajuda enormemente, independente da religião. Independente da religião, ajuda muito a superar os problemas. Então, quer dizer, uma coisa serve para alguns, não serve para outros. O que para alguns, a ideia do divino, a ideia de um Deus maior que tem regras estabelecidas para a gente seguir e vai nos ajudar a superar dificuldades, para alguns ajuda enormemente e as pessoas passam pelas dificuldades muito melhor. Outros não serve e ok, né? Que tenha outra coisa que dê sentido. Algumas pessoas têm a questão da ética, né? Da justiça, né? Como sentido. E batalham por isso. A vida faz sentido por conta da batalha por uma vida mais ética, por uma vida mais justa. E quantas dificuldades vocês imaginam que passa um indivíduo, um ser humano, que o que motiva ele é ter a justiça como guia, é ter um tratamento ético, uma relação ética com as pessoas como guia, né? Num mundo que empurra a gente todo o tempo para outro lado que não seja esse. Mas muitas vezes é isso, a pessoa segue se esforçando por conta dessa ideia da justiça, da ética. Outras pessoas, vamos olhar o bico aqui, outras pessoas têm a questão do que dá sentido, o propósito para a vida é a diversão, é o entretenimento, né? É o prazer.
É o prazer muitas vezes de curto prazo, né? Daquele momento. E é isso que dá sentido. Às vezes o indivíduo passa a semana inteira numa angústia doida, brigando consigo mesmo e com os outros, e tentando passar pelos problemas, pelas dificuldades da maneira que dá, porque tem no final de semana algum entretenimento, alguma diversão. Se é balada, se é festa, se é cervejinha, o que quer que seja, mas tem a diversão. E muitas vezes é isso que mobiliza algumas pessoas. Algumas pessoas. Então é a questão do prazer, é a questão da diversão. É a questão do entretenimento. Marcelo, o que você acha disso? Na verdade, o que eu acho ou deixo de achar interessa pouco, porque eu corro o risco de desrespeitar as pessoas que têm o seu propósito, né? O que para ela faz sentido. O grande ponto é só a gente entender e procurar diferenciar o que é curto prazo, o que é médio prazo e o que é longo prazo. A alegria tem que ser de curto prazo, sim. Agora, muitas vezes, a alegria de curto prazo, aquele êxtase no curto prazo, aquela festa de arromba, pode trazer problemas no curto para o médio, do médio para o longo. Então, é só essa ideia que a gente tem que refletir. Qual é o que dá sentido para a nossa vida, o que dá propósito para a nossa vida, porque as consequências somos nós que vamos assumir, certo? Então, entender isso. Mas é investigar e buscar. E é evidente que ao longo da vida também esse propósito pode mudar, tá certo? A gente não está condenado a seguir com o mesmo propósito, no mesmo sentido, da mesma maneira que pode o indivíduo seguir a vida toda com algo específico que dê muito sentido, tá certo? Outra coisa, muita gente, e eu lido com isso no meu dia a dia, o que dá sentido para a vida da pessoa é sucesso profissional. Sucesso profissional. Então, se ela não tiver sucesso profissional, as outras coisas da vida não são atendidas. Se ela não tiver sucesso profissional, o entristecimento é tamanho que a condição de passar pelas dificuldades, fora ou dentro do trabalho, inclusive em casa muitas vezes, é muito grande. A dificuldade para passar por dificuldade, para superar o sofrimento, para superar a dificuldade, é muito grande. Tá certo? Então, por isso que muitas pessoas buscam na carreira um cargo específico, uma posição específica, uma estabilidade num certo nível, uma atividade, né? Um nível de responsabilidade X, e quando não alcançam ou enquanto não alcançam, tem uma condição emocional muito desfavorável e que isso afeta muitas vezes a relação na própria casa, na própria família, muitas vezes com os amigos. Então, agora, Marcelo, você é contra? Não, acho belíssimo isso, o sucesso profissional como guia, aquilo que te faz se manter ali no seu trilho, né? Agora, entender também que o fato de ainda não alcançar ainda não chegou o momento, né? E claro que um ponto fundamental que a gente fala na sequência também é a questão do fazer. O que a gente faz e o quanto que a gente faz está alinhado com a vida que a gente quer viver. Algumas pessoas estão basicamente conseguindo superar as dificuldades porque tem como propósito, como sentido, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, se satisfazer com questões financeiras e ou materiais, né? Então, muita gente entende que sentido para a vida é ganhar dinheiro. E, de novo, eu não estou fazendo julgamento nenhum, eu estou fazendo um comentário. Para algumas pessoas, e eu me relaciono com muitas pessoas no mercado de trabalho, nos MBAs, com muitas pessoas que estão no mercado de trabalho, dentro dos meus clientes, vou fazer uma palestra, converso com muita gente, tanto antes quanto depois. Então, muita gente. E eu percebo na fala das pessoas, não só os mais jovens, mas especialmente os mais jovens, a ideia do dinheiro, a ideia de bens materiais, o quanto eu quero alcançar financeiramente. E eu sou contra, de novo, sem julgamento aqui. O grande ponto é que é uma coisa estreita, né? E que, como qualquer outra coisa, nós não somos donos do que vai acontecer ou deixar de acontecer. E pode ser evidente que em alguns momentos fortemente testado, né? Porque enquanto tem dinheiro, como é que tá? Ok? E quando não tem? E tem um outro ponto também, só para buscar um equilíbrio para a questão financeira material, é que tende a não ter limite, percebam? Tende a não ter limite. Aí o objetivo é chegar numa determinada quantia de dinheiro guardada. Aí depois passa a ser uma quantia ainda maior. Aí passa a ser uma... Não, mas quando eu chegar naquele número, quando eu chegar naquela condição, quando eu chegar com aquele carro, quando eu chegar com naquela casa específica, com aquele conforto, com aquela metragem, quando eu chegar... E não é feliz nunca.
né? Então fica tão focado nas questões materiais e financeiras e o objetivo é alcançado, a alegria ali naquela semana, passada uma semana já tem um outro objetivo que faz a vida ser muito estressante. Claro que, de novo, é uma força, né? Se o indivíduo tem como guia, como sentido ganhar mais dinheiro, como sentido, como propósito, isso certamente também pode ajudar a superar determinadas dificuldades, né? Especialmente no trabalho. Então você toma uma resposta lá mal dada da chefe ou do chefe, tem uma desilusão lá com o cliente, né? Tem um problema com o fornecedor, tem algumas dificuldades, o indivíduo tende a conseguir olhar aquele problema de uma forma diferente, porque tem um propósito de base maior para ele seguir se esforçando. Muitas pessoas, como propósito de vida, têm o poder, assumir o poder e se manter no poder. E a gente vê nas eleições isso muito claramente. Alguém me fala, não, poder e dinheiro. Pode ser poder e dinheiro, mas pode ser só poder. E para muita gente é só o poder, né? E aí é evidente, ok, cada um com o seu propósito, cada um com o que te dá sentido para a vida, com o que dá sentido para a vida. Mas o ponto é, quando está fora do poder, né? E o quanto também pode dar passos além da conta para voltar para o poder, ou para se manter no poder. O quanto isso pode agredir outras esferas da vida. Mas, de qualquer forma, zero julgamento. A questão é, cuidado, se ter como valor alcançar e ficar no poder é algo importante para o indivíduo, dá sentido para a vida dele, ok. Mas essa reflexão sobre quais ações podem e não podem, devem ou não devem ser tomadas, né, para se manter no poder, para chegar e se manter. Porque as consequências, de novo, as consequências são nossas. Qualquer que seja o guia, vai trazer aconselhamento de ações, de iniciativas nossas. E aí as consequências são nossas, tá certo? Ninguém vai assumir a bronca por aquilo que a gente faz. Outra coisa importante, que é conviver com pessoas que a gente gosta. Ter bom relacionamento com pessoas que a gente gosta e ter frequência nesse relacionamento, que seja online aqui, né? Mas ter frequência nesse relacionamento com pessoas que a gente gosta. Isso para muitas pessoas, abraço Henrique, isso para muitas pessoas dá sentido para a vida, né? Dá sentido para a vida. Então, muitas pessoas superam dificuldades dentro da própria família, superam dificuldades no trabalho, superam dificuldades no ambiente social, superam dificuldades financeiras, emocionalmente conseguem superar essa dificuldade, muitas vezes por conta de ter pessoas valiosas, importantes, né, que dão prazer para a gente acompanhar. E isso dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente sabe que tem problema importante para ser resolvido, mas sabe que vai chegar em casa e tem pessoas que nos sustentam. Então isso dá força, né, para seguir superando. E a mesma coisa com outros relacionamentos que não sejam só da nossa família. E aqui vem uma coisa que é muito cara para mim, que é muito importante para mim, né? Que a gente entenda isso, que tem pessoas que nos dão esse suporte e que isso vale muito para a gente conseguir superar as dificuldades. Não fazer tempestade num copo d'água, mas que a gente também seja essa pessoa de dar suporte para as outras pessoas, né? Não ser só aquela pessoa que fala, tem alguém para me ouvir, tem alguém para eu chorar no ombro, tem alguém, tá bom, ok, bom que tem, mas que a gente seja essa pessoa para os outros também, tá certo? Porque senão vira um ciclo muito egoísta, né? Fiquei mal, eu me esforço mais um tanto porque eu sei que tem gente para dar suporte, mas as pessoas também cansam desse suporte. Obrigado, Du. Bondade sua. Então, esse é um ponto muito importante, né? E a busca pela felicidade, tá certo? Aristóteles, que diz que é talvez a finalidade única da vida, né? Que é a busca pela felicidade, que é ser feliz, tá certo? E aí, muitos podem ser os caminhos. Quando a gente tem um sentido para a vida, um propósito e percebe que aquilo está valendo a pena, né? Que os nossos esforços estão sendo recompensados, a felicidade aparece, tá certo? Talvez numa outra live eu possa falar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, sobre a felicidade em si e métodos, inclusive. Métodos não é coisa de guru que trouxe um método milagroso para deixar as pessoas felizes, que eu não acredito em absolutamente nada. Mas falar de pesquisa científica, o quanto a gente pode utilizar
esses dados todos para ter uma vida mais feliz, porque muita coisa está nas nossas mãos. Mas só para fazer um resumo aqui rápido, a gente entender que pessoas diferentes podem ter objetivos diferentes, tá certo? Podem ter propósitos diferentes. E o que é viver uma vida com mais sentido? Funciona para cada um de nós que estamos aqui batendo esse papo hoje? Não. Funciona de forma diferente. Né? Pode ser que para alguns seja mais uma questão da família, pode ser que para outros seja trabalho, pode ser que para outros lazer, dinheiro, bens materiais, questão religiosa, evoluir, o que quer que seja, não tem julgamento aqui. Não tem julgamento, valeu, Henrique. Não tem julgamento. O ponto é a gente entender o que é mais importante para cada um de nós, tá certo? E aí, nós temos que pensar na ação propriamente dita, né? E um dos pontos da ação para a gente buscar essa vida com mais propósito é tentar viver os minutos que nós estamos vivendo agora, inclusive, né? E que nós vamos viver depois dessa live. Porque tem um dado de 2 cientistas da Universidade de Harvard, relativamente recente esse dado, tem 2 ou 3 anos, e ele diz o seguinte, que 47%, as pessoas, os seres humanos, em 47% do tempo delas, elas estão fazendo qualquer outra coisa que não a atividade que elas se propuseram a fazer. O que eu quero dizer para vocês? Imagine que vocês estão lendo um livro, e naquele tempo, meia hora, 1 hora, o que for, naquele tempo da leitura do livro, em 47% do tempo, você está pensando em qualquer outra coisa que não no livro que você está lendo. Digamos aqui, espero que não esteja acontecendo, mas vocês estão assistindo a live e em 47% do tempo estão pensando em outras coisas que não no que a gente está conversando aqui. Você está fazendo um trabalho, uma atividade de trabalho, uma atividade às vezes social, né? Corriqueira inclusive, mas 47%, 50% do tempo pensando em outra coisa. Então se eu estou fazendo uma atividade de trabalho, às vezes chata, às vezes chatinha, às vezes não era aquilo que eu queria estar fazendo naquele momento, pode até ser uma atividade de casa, não era aquilo que eu queria fazer. Mas quando a gente está fazendo uma atividade e está pensando em outras coisas, a chance de sair com boa qualidade é muito reduzida. Né? Muito reduzida. Então a gente não pode esperar colher os frutos e viver uma vida com muito mais sentido à medida que a gente está perdendo o único tempo que tem. O único tempo que tem. Aí vocês me perguntam, o que você está querendo dizer com isso? Eu vou explicar. As pessoas ficam... Aliás, eu fiz uma palestra em Porto Alegre o ano passado e uma moça levantou o braço assim, ela perguntou assim para mim, Marcelo, só 47% do tempo que as pessoas ficam perdidas fazendo outras coisas? Por quê? Porque a ideia é que às vezes é 60, 70, 80, 90% do tempo, quando a gente está fazendo uma tarefa, está pensando em outra coisa que não naquela tarefa. Né? Então qual é a chance de fazer aquela tarefa com qualidade? E aí vem a reputação, né? Porque você faz uma tarefa com baixa qualidade, a reputação vai ficando ruim, nós vamos colocando selinhos, né? Eu digo que a gente vai colocando cada dia na vida, por conta do que a gente faz e como a gente faz, nós vamos colocando selinhos na gente, e esses selinhos vão criando uma reputação. E aí uma perguntinha, qual é a reputação que você quer ter? Né? E pergunte, e pergunte também se você está coerente com a reputação que você quer ter e o que está fazendo no dia a dia. E aí eu volto para cá. Por que as pessoas ficam perdidas no tempo, 50%, 60%, 70% do tempo, quando estão dedicadas a uma coisa, fazendo outras coisas, pensando em outras coisas, viajando na maionese em outras coisas? Porque estão perdidas, ou no passado ou no futuro. Perdidas. Perdidas no passado como? Fica remoendo o passado. Então tá fazendo uma tarefa, pode ser de casa, pode ser do trabalho, pode ser até de lazer por vezes, num almoço, num jantar, com pessoas queridas muitas vezes, mas a cabeça está no passado e remoendo arrependimentos, coisas que não deram certo, tristezas, efetivamente, é isso aí, reputação tem que ter saldo positivo, tristezas, fica remoendo essas tristezas, essas mágoas do passado e perdendo um tempo louco, né? Por quê? Porque ninguém mexe no passado. Então, quando a gente fica remoendo tristeza, tomada de decisão que você acha que é equivocada, consequência ruim que você teve para sua vida lá no passado, você está perdendo tempo, é só isso que está acontecendo. Por quê? Porque não tem jeito de mexer. E tem um ponto adicional, sério e negativo, que quando você traz essas lembranças ruins de tristeza, de arrependimento, de mágoa, você fica magoado agora, fica triste agora. O quanto inteligente é isso?
Se a gente não pode mexer lá, ficou para trás, passou. A ação inteligente é não perder tempo remoendo o passado, remexendo no passado, especialmente em coisas tristes. Por que eu falo especialmente em coisas tristes? Porque você pode lembrar de coisa alegre. Pode lembrar de coisa alegre, ficar mais feliz, né? Nesse momento. Ok, mas quanto tempo a gente gasta de repente falando do passado, tempo bom, tempo antigo. Feliz de ter vida agora, de poder fazer as coisas daqui para frente, fica falando tempo bom, tempo antigo. Tempo bom é agora, que é o que nós temos. Já não temos o que ficou para trás. O que a gente pode fazer para ser bom daqui para frente? Buscar ter mais sentido, mais propósito, razão de viver, para ficar gostoso, né? Para ficar gostoso, cada vez mais gostoso, os anos que a gente tem, às vezes os dias, mas esperamos que anos e muitos anos que a gente tem pela frente. Bom, ficar perdido no passado é besteira, é perda de tempo, e ficar perdido no futuro também. Vou dizer para vocês, não preciso nem dizer isso, que eu estimo que muitos de vocês sabem. Nós temos uma pandemia, e a pandemia mesmo para valer, de ansiedade no mundo. E não é de hoje. Há pelo menos 20 anos que vem crescendo absurdamente. Transtorno de ansiedade. Nós temos no Brasil, isso é um dado da OMS, que 10% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade, 10%. E evidente que a continuidade disso é muito ruim, né? Porque a tendência, de acordo com os especialistas, é partir para o pânico, é partir para a depressão, se não controlada, se não cuidada adequadamente, né? Então, por quê? Porque as pessoas ficam presas no futuro. E ficam presas no futuro normalmente com medo do que vai acontecer no futuro. Fica pensando no futuro, morrendo de medo do que vem pela frente. E o que isso adianta? Olhando para o futuro e pensando no futuro, querendo saber se vai conquistar ou não aquilo que deseja tanto. O que adianta ficar com medo, ficar ansioso, excessivamente, se perdendo no tempo, e deixa de fazer o que tem para fazer agora? Alguém me pergunta, Marcelo, mas você é contra pensar no futuro, desenvolver um planejamento para buscar as suas metas? Evidente que não, mas perceba o seguinte, quando você estabelece um objetivo para o futuro, você está fazendo isso quando? Agora. Quando você monta um plano de ação para alcançar o que você quer no futuro, quando que você está fazendo isso? Agora. Quando você começa a agir, dar os passos para buscar aquilo que você quer no futuro, você está fazendo isso quando? Agora. Perceba. Ação inteligente é usar o momento que nós temos, que é o momento presente, da melhor forma possível. Isso é ação inteligente. O resto é perda de tempo. É perda de tempo. Então, tudo bem de olhar para o futuro, ter um objetivo e querer buscar. Tudo ótimo. Agora, procura transformar isso em prática. Não fica choramingando, querendo um futuro diferente do que está hoje e com medo, ansioso ou ansioso, sem agir no tempo que tem. Tá certo? Então, ponto importante. Viver o presente, viver o único momento que nós temos. Tem o Pascal, filósofo francês, da resiliência, Miriam, excelente, muito importante, muito importante. E ter um propósito na vida, ter um sentido na vida ajuda muito. A resiliência ajuda, aliás, ter um sentido, ter um propósito aumenta a nossa resiliência, né? Essa capacidade de enfrentar a dificuldade e voltar forte para a sequência. Eu falava do Pascal, esse filósofo francês do século XVIII, se eu não me engano, do século XVIII, ele tinha uma frase que dizia o seguinte, o ser humano, ou seja, cada um de nós aqui, tem o costume de viver em tempos que não são dele. Então, como nós temos o costume, ou o vício, quem sabe, de viver em tempos que não são nossos. Quais são os tempos que não são nossos? O passado, que não é nosso mais, não podemos fazer nada, e o futuro, que nós não temos também. O que nós temos é o agora, e que a gente possa aproveitar esse agora da melhor forma possível. Caminhando aqui, olhando no relógio que eu vou falando, vou molhar o bico aqui. Caminhando aqui para o fechamento desse bate-papo, é um bate-papo que eu falo demais, né? E tô vendo aqui vocês passando e fico feliz da vida, que eu falo muito mais do que vocês, infelizmente, porque eu gosto muito de ouvir as pessoas, mas eu acho essa ferramenta aqui fenomenal. E falar de uma coisa que eu falei lá no começo e eu queria reforçar. A questão do autoconhecimento.
autoconhecimento. Autoconhecimento não é discurso. Autoconhecimento não é discurso. Autoconhecimento não é papo de quem está querendo vender uma ferramenta específica. Autoconhecimento não é um conselho que o seu vizinho te deu ou algum profissional da psicologia deu e que, puxa vida, para mim talvez não faça tanto. Autoconhecimento é de base. Por quê? Porque se não conhecemos as nossas características, a chance de fazer besteira aumenta muito. Se não conhecemos quem somos efetivamente, a chance de tomar decisão errada e implementar plano errado é muito grande. À medida que nós temos conhecimento do que é importante para a nossa vida, e aí entra sentido, entra propósito, entra razão de ser, de viver, entra finalidade, objetivo, né? Quando nós entendemos isso, nós temos um instrumento primoroso para cuidar da vida. Porque o plano de ação, aquilo que você precisa fazer no dia a dia, das coisas mais simples, as mais complexas, das coisas mais simples, fica muito mais clara. A gente ganha muito mais força para cumprir. Então, é importante isso, que a gente exercite o autoconhecimento, entender quais são os pilares para a própria vida, entender quais são os objetivos, o propósito de viver, esse sentido cada vez mais, e isso vai ajudar a você entender quais são as suas limitações para buscar a vida que você quer viver. Quais são as suas potencialidades, os seus pontos fortes para buscar a vida que você quer viver. Porque quando você entende quais são os seus pontos fortes, que de repente vão acelerar o alcance da vida que te interessa, você prepara lá um plano de ação, 1, 2, 3 iniciativas e vai buscar de uma forma ainda mais dirigida o seu objetivo. Do mesmo jeito que quando você descobre quais são as suas limitações, quais são as suas dificuldades, quais são as suas, a gente até pode chamar de fraquezas, de dificuldades, de limitações. Porque quando você descobre isso, fala, preciso cuidar disso. Mas você só cuida quando sabe o que é. Se você não sabe o que é, você não tem diagnóstico. Não sabe que doença tem, não sabe que problema tem. Não sabe se é uma pneumonia, se é um resfriado, né? Não sabe se é algo mais sério. Que remédio que toma? Não sabe que remédio que toma. Então o autoconhecimento é de base, é absolutamente decisivo. Entender quais são as próprias características, entender o que sente, entender por que sente o que sente, tá certo? Então isso é muito importante. Inclusive, se eu tivesse que deixar uma sugestão aqui para vocês realmente acelerarem esse propósito de dar mais sentido para a própria vida, eu diria, invistam no autoconhecimento de vocês. O ser humano não vem para o mundo com manual, tá certo? Com instruções e tal. Então nós não temos esse manual. Essa busca pelo autoconhecimento é um trabalho nosso, né? O Henrique fala aqui do SWOT, entender as próprias características que ajudam e que atrapalham, entender também a parte externa. Mas, de novo, nós não nascemos com manual e nós vamos nos conhecendo à medida que o tempo passa. Importante dizer, isso, o Leonardo Boff diz isso, que é impossível o ser humano se conhecer plenamente, na totalidade, tá certo? Por quê? Porque ele diz que nós somos um projeto infinito e eu concordo com ele. Né? O ser humano é um projeto infinito. Então, se conhecer plenamente, totalmente, é quase impossível ou impossível. Mas isso não impede que a gente busque, que cada um de nós busque se conhecer da melhor forma possível, porque isso permite com que a gente alinhe o nosso propósito interno com o propósito externo, tá certo? Uma vida que a gente vive aqui dentro, especialmente no nível da consciência, com uma vida fora, no trabalho, nos relacionamentos, né? Dentro de casa, com a família, social, a gente alinha as duas coisas de um jeito muito mais inteligente. Só para não deixar na mão aqui, eu vou fazer algumas sugestões para vocês com relação ao autoconhecimento, porque o que fazer para aumentar o autoconhecimento, para desenvolver o autoconhecimento nosso, individual, o que fazer? E aqui a minha sugestão primeira terapia, né? Então, as pessoas que passam por processos terapêuticos com profissionais da psicologia relatam ganhos extraordinários, né? Extraordinários. Em 100% dos casos, nada é 100% dos casos, mas os relatos são encantadores de clientes, de alunos, de pessoas queridas, amigas.
é encantador os resultados. Então, se você precisa, e honestamente, se eu tivesse que dar um conselho, eu diria, você precisa de se conhecer melhor, um processo terapêutico com profissionais da psicologia, e eu não estou falando em meu nome, porque eu não sou profissional da psicologia, estou falando em nome dos amigos e amigas psicólogos que são profissionais, evidente, muitos profissionais bons que têm para nos atender, que estudam para isso, podem nos ajudar enormemente. Me perguntam muito se o processo de coaching ajuda no autoconhecimento. E qual que é a minha sugestão, a minha resposta? Eu digo que sim, o processo de coaching ajuda. Mas se tiver que escolher entre um processo de coaching para melhorar o autoconhecimento a terapia com o profissional da psicologia, eu sugiro a terapia, o processo terapêutico, tá certo? Talvez antes, inclusive, com esse objetivo do autoconhecimento ainda mais eficaz, ainda mais eficiente. Uma coisa que tem crescido enormemente, gente, e as pesquisas têm demonstrado assim, resultados espetaculares. Falo por mim também, que tenho cada vez mais encantamento por essa prática, a prática da meditação. Não percam o tempo de vocês. Se eu tiver que dar um conselho, mais um conselho aqui seria: não percam tempo. Iniciem a prática de meditação regular, né? Alguns seguem uma linha do mindfulness, qualquer que seja. É uma prática primorosa, que não custa nada, um centavo. E você ganha enormemente, não só em autoconhecimento, os ganhos da meditação são vários, são muito ricos. Né? Não é só autoconhecimento, mas o autoconhecimento também é desenvolvido através desse caminho. Tem avaliações psicométricas também desenvolvidas por profissionais da psicologia que podem ajudar demais no autoconhecimento. Então, procurar profissionais para fazer avaliação sobre personalidade, né? Sobre padrão de comportamento, algumas avaliações sobre nível de inteligência emocional que ajudam também num diagnóstico, num autodiagnóstico. É isso aí, ali em frente. Eu vou dizer, eu não conheço ninguém que não precise de meditação. Ninguém que não precise de meditação, honestamente. Vamos em frente. Então, essas avaliações psicométricas, esses exames, esses testes, podem nos ajudar com feedback adequado. Outra coisa, por falar em feedback. Muitas vezes receber feedback das pessoas que convivem conosco, as pessoas que nos conhecem. As pessoas que nos conhecem e que, por coincidência, a gente confia, pedir feedback. Pedir para ela relatar lá pontos, de repente, de melhoria. Pode falar também sobre pontos positivos, sobre características positivas nossas. Porque quando nos falam sobre características positivas, às vezes dá uma clareada, né? Fala, opa, então eu preciso investir um pouquinho mais nisso. Da mesma forma, quando fala de alguns defeitinhos nossos, de algumas limitações, algumas coisas que a gente precisa caprichar para melhorar, porque está lá numa pontuação mais baixa, nos dão uma oportunidade. Então, sugestão, não encarem o feedback das pessoas como se fosse uma coisa nociva. Agradeça. Mas eu sugiro que você peça feedback para pessoas que você entende que te conhecem o suficiente, isso pode ser entre os amigos, na família ou no trabalho, e que você também confie, porque o que acontece muitas vezes é quando nos dão um feedback negativo, digamos, negativo talvez não seria o termo, mas de reprovação, né? Falando de pontos a serem corrigidos, a gente tende a se sentir agredido, uma ação nossa pouco inteligente. Mas a gente passa a se sentir agredido e desconfiado do intuito da outra pessoa. Então, o ponto que eu sugiro, peça feedback para pessoas que você confie, porque aí o risco de errar, né, nessa interpretação é menor. À medida que a gente recebe esses feedbacks, cresce muito, porque você tem um diagnóstico de outras pessoas, não precisa estar preciso, tá certo? Não vai ser na veia, mas é preciso ter esse diagnóstico das pessoas, porque você vai somando com as suas vivências, com outros feedbacks que você teve na vida, e isso vai te dando um repertório para buscar a própria evolução, tá certo? Agora, de novo, reforço para vocês, autoconhecimento, invistam nisso. O propósito para a nossa vida vai ficar mais claro. Os nossos valores que realmente importam vão ficar mais claros. As nossas ações vão ser embasadas em coisas, num alicerce muito mais forte. E a chance de arrependimento para o futuro também muitíssimo menor. Tá certo? Que a gente possa investir, cada um de nós, no autoconhecimento. Fica esse recado por último aqui. Uma grande satisfação estar aqui com vocês.
e vamos pensar, né, em fazer mais encontros como esse, porque é sempre uma grande alegria. Muito obrigado a todos vocês. Estou vendo aqui Catiana, André, Gustavo, muito obrigado, muito obrigado. Na verdade, essa possibilidade do feedback nocivo que o Gustavo está perguntando aqui, ela existe, mas de qualquer forma, cabe a quem recebe o feedback ter essa sensatez, né, para poder administrar até a falta de condições, né, que o outro tem de dar um feedback mais adequado, tá certo? E isso a gente aproveita muitíssimo melhor. Catiane, eu não sei como fazer a foto, você faz a foto, eu não sei, eu não sou bom nisso. Fique à vontade. É, Mais uma vez, meu abraço para vocês. Me falaram o seguinte, que eu tenho que cortar aqui o vídeo por agora para poder baixar, para poder deixar depois no Instagram postado, né? Quem quiser assistir novamente, puxa vida, para mim é uma honra indicar para outras pessoas. O propósito aqui é um só, honestamente de coração, é compartilhar coisas que eu acredito que podem ajudar e humildemente espero que eu possa de alguma forma ter conseguido aqui, tá? Um grande abraço para todos vocês, que a gente siga juntos aqui, tá?